Boa tarde, senhores. Eu queria estar nesse vídeo compartilhando um pensamento que eu tenho, que veio de encontro com este corte que eu estava assistindo do Renato 38, falando sobre a aposta de Pascal e se vale a pena ou não acreditar em Deus. E eu queria bater um papo com vocês sobre isso, mostrando uma ideia que eu tenho. Quando a gente fala de Deus, é um conceito bem complicado de estar trabalhando nas nossas mentes. Sempre tem muitos dogmas e muitas questões pessoais que são sempre envolvidas. Mas acredito que eu sempre tive uma relação bastante única quando eu penso nesse assunto de Deus. Eu vim de uma família que não posso dizer que ela seja religiosa, mas também não foi uma família que foi largada completamente nesse assunto. Os meus pais já participaram de várias religiões, estiveram inseridos em vários cultos, em vários tipos de doutrinas, basicamente em busca de conhecimento, sabe? Desde religiões como catolicismo, espiritismo, religiões de matrizes africanas, espiritismo mesa branca e todos esses tipos de coisas. Algumas religiões orientais, algumas filosofias religiosas, talvez nem religiões por assim dizer, Seishonoye e outras coisas. A minha família sempre teve transicionando entre várias vertentes de estudos religiosos a fim de buscar conhecimento. E naturalmente eu sempre fui exposto a essas vertentes de estudos, por assim dizer, e acabei tendo bastante conhecimento e bastante experiências em todas essas áreas e em todas essas diversas religiões. Mas, independente de qual fosse o culto religioso que minha família estava participando, a minha relação com Deus sempre foi algo diferente. Eu sempre tive respostas, seja na minha consciência, quando fazia uma pergunta, ou quando fazia algum pedido, seja no mundo real. Eu posso dizer que sempre tive o braço do divino interagindo na minha vida. Talvez seja estranho para mim até falar isso, ou até compartilhar isso dessa forma, pois de fato eu não me sinto alguém religioso, não me sinto alguém minimamente digno de qualquer bênção ou qualquer tipo de testemunho, ou seja lá qual for a nomenclatura que a sua religião dê para isso. Mas eu sempre tive provas pessoais de que existe algo, que existe talvez uma força maior, um regente maior, talvez um arquiteto que organize as coisas por todo o universo. Quanto a isso, eu nunca tive dúvidas. E ao longo do tempo, eu pude perceber que quando a gente pensa em Deus e em religião, são coisas distintas. Eu, com o passar do tempo, fui constatando que religiões, em suas mais diversas formas, nada mais é do que uma linguagem que nós, seres humanos, encontramos para se comunicar com aquilo que é divino. Traçando um paralelo com as religiões e com o idioma, nós temos diversos idiomas espalhados pelo mundo, pela história da humanidade, pela história dos seres humanos, mas todos tiveram sempre a mesma função, que era comunicar as nossas vontades, as nossas ideias, os nossos desejos, as nossas necessidades para o outro. E eu vejo que as religiões cumprem esse papel. É a forma humana da gente conseguir acessar aquilo que é o divino, o que é considerado como o divino. Assim como cada linguagem tem as suas regras gramaticais, as suas características, as suas regionalizações, as religiões, enquanto linguagem para o divino, também compartilham dessas características. Enquanto nós temos alguns idiomas mais agressivos, nós temos religiões que atuam de formas mais agressivas, ou temos idiomas que soam aos ouvidos de uma forma muito mais suave. Temos também religiões que aparentam ser muito mais brandas, ou com muito mais ênfase em determinados aspectos da psique humana. Mas ainda assim, todas essas linguagens, elas têm um contexto muito local de onde você nasce. Pessoas que nasceram no Brasil muito provavelmente têm contato com o catolicismo e suas várias derivações, enquanto que pessoas do Oriente Médio têm muito mais contato com o islamismo. Enfim, as religiões acabam, do meu ponto de vista, sendo essa ponte de comunicação. É uma expressão humana para interpretar a comunicação que nós necessitamos com o divino. Então isso é muito claro para mim.
A grande questão que fica é: o divino realmente existe? Deus realmente existe? Vale a pena estar acreditando nisso? E é sobre isso que se trata o que o corte do Renato 38 estava falando. Ele fala sobre a aposta de Pascal. Pascal foi como está escrito aqui no site do Wikipedia, um matemático, escritor, físico, inventor, filósofo e teórico francês. Ele contribuiu para vários avanços no campo científico. Ele foi responsável pelo conceito de pressão atmosférica e vácuo. Ele teve grande influência também sobre a evolução dos métodos científicos. E o Pascal, ele também desenvolveu o que é conhecido como a aposta de Pascal, que é uma proposta argumentativa que visa explicar ou talvez provar de que vale a pena você acreditar em Deus, mesmo que ele não exista. E eu quero explorar esse conceito dele. Segundo Pascal, a gente pode classificar que existe duas possibilidades: um cenário onde Deus não existe e um cenário onde Deus existe. Acredito que para todo mundo o maior dilema seja esse: você acreditar ou não em Deus, se ele existe ou se ele não existe. E aí a gente tem o grande dilema entre as pessoas que são de um lado religioso e as pessoas que se dizem do outro lado ateu. Então, explorando esse cenário, vamos considerar primeiro a possibilidade de que Deus não existe. Se Deus não existe, nós temos também duas opções. A gente pode não seguir os ensinamentos de um Deus, ou a gente pode escolher por seguir os ensinamentos desse Deus, apesar dele não existir. Se a gente escolhe por não seguir os ensinamentos de Deus e Deus não existe, então simplesmente não faz diferença, concorda? Você não seguir as regras ou dogmas de uma determinada religião ou de Deus, ou seja lá qual for, não faz diferença, ele não existe, você não vai ganhar nem vai perder nada quanto a isso. Por outro lado, se mesmo que Deus não exista, você opta por seguir aqueles ensinamentos, então você se torna uma pessoa melhor. O Renato, ele fala muito sobre isso, que se você, mesmo que Deus não exista, e você opte por seguir os seus ensinamentos, você vai se tornar uma pessoa melhor, um filho melhor, um pai melhor, um marido melhor, quem sabe até um cidadão melhor. Então, no cenário onde Deus não existe, uma das opções não faz diferença e na outra opção você tem um ganho pessoal, uma evolução pessoal. Agora, explorando um outro cenário onde Deus existe, nós seguimos com as mesmas duas opções: seguir os seus ensinamentos ou não seguir. Se Deus existe e nós seguimos o seu ensinamento, bom, então a gente tem um ganho infinito, certo? A gente vai ter, para os cristãos, o reino dos céus, para as outras religiões, as recompensas pós-vida. Então, Deus existindo e você seguindo os seus ensinamentos, você vai ganhar tudo que é mais precioso que pode existir na face da Terra, ou na face de qualquer planeta, ou no universo inteiro. Os ganhos são literalmente infinitos. E se a gente seguir explorando essa ideia, se Deus existe e nós optamos por não seguir os seus ensinamentos, então a gente simplesmente perde tudo. Nós estamos fadados a ser largados no esquecimento, perderemos todo o prêmio, perderemos tudo pelo qual vale a pena você estar vivendo, lutando, ou como o Renato gosta muito de dizer, estar se santificando. Então esse exercício tenta mostrar pra gente que, mesmo que Deus não exista, mesmo que possa ser uma mentira, mesmo que nós sejamos fruto do acaso cósmico, que nós somos apenas matéria em movimento, ainda assim vale a pena você acreditar que talvez Deus exista e viver pelos ensinamentos dele. Se tornar uma pessoa boa, tentar promover o bem, se afastar daquilo que é ruim, daquilo que é mal. E eu parei pensando sobre isso enquanto fazia exercícios na academia e realmente me pareceu fazer sentido. Me pareceu uma argumentação lógica acreditar que Deus, independente do seu crer, ele existe e pode estar influenciando a sua vida. Talvez soe muito estranho esse tipo de vídeo, esse tipo de análise, mas é algo que tem ficado latente na minha cabeça com o passar dos tempos. Talvez seja aquele ponto de virada que sofremos por volta dos 30 anos de idade, quando nos deparamos com um certo amadurecimento. Eu vejo que, independente do fanatismo religioso que existe, a fonte de conhecimento ali é abundante e normalmente uma fonte de conhecimento muito boa. Nada mais do que aspectos do ser humano escritos e condensados ao longo de gerações, com conhecimentos, experiências, vivências, condensadas nessa forma de linguagem, nessa forma que nós utilizamos para conversar com
com o divino. Talvez de fato exista muito conhecimento ali e as pessoas não se atentem a isso. Talvez, sei lá, pareça filosófico demais esse assunto ou esse vídeo inteiro, mas talvez faça sentido para as pessoas certas. Espero que essa curta mensagem chegue a vocês e que vocês reflitam sobre isso e talvez me digam se faz sentido esse raciocínio, se vale a pena você estar acreditando em algo e sendo bom simplesmente pela lógica impulsionar isso. Espero que isso cause reflexões em vocês, assim como causa em mim. Vejo vocês no próximo vídeo, pessoal. Boa sorte a todos.